Olá a todos do canal Kleber Reis Oficial, né? Vamos dar a primeira parte, né, do livro Em que Acreditam os Cristãos, né? E vamos falar de um tema muito significante, né? Como vocês estão vendo aí, né, no título, o que significa ser cristão? Primeiro antes de ler, se inscreva no meu canal, deixe seu like e notifique as notificações para que seu canal seja contribuído com o meu, com as novidades que estão por vir. O que significa ser cristão? Antes de eu ler, eu vou primeiro, né, falar sobre o que significa ser cristão, né? O que significa ser cristão na verdade, né, não é fácil, né? Cristão, né, sofre, cristão passa por situação, né? Cristão passa por consequências, né? Passa para querer fazer acontecer, né? E às vezes o cristão verdadeiro, né, passa por situações que nem ele mesmo sabe por que está passando. Por um deserto do passado, do presente e por aí vai. Mas ser cristão, né, nesse mundo tão cruel não é fácil, entendeu? Ser cristão nesse mundo é um desafio para poucos, né? Ser cristão nesse mundo é desafio a cada dia. Então, comentem aí, né? Reflitam sobre o que eu falei. E se tiver coisas a mais que eu não falei, fale aí nos comentários aí, porque eu quero ouvir assim a sua voz, tá bom? Vamos voltar ao tema aqui, né? O que significa, né? Pertencer, crer e agir. Pertencer ao único Criador dos céus, da terra e do mar, que é Jesus. Crer e acreditar nele, acreditar nas coisas que ele condiz e o que vai acontecer, e agir, né? Quando fala aqui em agir, não é você ficar incomodado aonde você está sem poder fazer, não. Porque muitos cristãos pensam que agir, né, é você fazer algo significativo sem base nenhuma, entendeu? Vamos lá falar. O cristianismo, que começou como uma seita minoritária dentro do judaísmo, é hoje uma das maiores religiões do mundo, com aproximadamente 2 milhões de adeptos espalhados por todas as nações do planeta. Então, o cristianismo começou, né, no judaísmo, como todo mundo sabe, né, na lei judaica, né, na lei israelita, né, como todos nós cristãos já sabemos como foi e o cristianismo nasceu, né? Teve início com um pequeno grupo de pessoas que compartilhavam o idioma, o estilo de vida e várias experiências pessoais. Em nossos dias, abarca muitas línguas e culturas, gerando uma variedade extraordinária de práticas e interpretações, ainda que todas mantenham a base comum na fé, inspirado nos ensinamentos da vida, na morte e na ressurreição do carpinteiro de Nazaré, que se chama Jesus. Como isso aconteceu? Até que ponto os eventos que mudaram a vida dos primeiros discípulos de Jesus continuam a exercer o mesmo poder sobre a vida das pessoas? Não é? Que interessante, né? Quando eu li esse livro, gente, eu já abri meus olhos, né? Sejam elas da igreja cópita no Egito, membros da igreja ortodoxa Rússia, batista dos Estados Unidos ou anglicanos vivendo em um vilarejo inglês.
Por maiores que sejam as diferenças em termos de tradição, abordagem e compreensão, é possível identificar 3 elementos fundamentais, todos partes essenciais do que significa ser cristão. Olha aí, vamos entender, né, o que significa o que é ser cristão nessas 3 partes. O primeiro é um certo senso de pertencimento ou pertença. Não se trata apenas de ser uma pessoa que, nas palavras usadas em antigo livro devocional, professa e se apresenta como cristão, embora isso também esteja incluído. Contudo, ainda mais profunda é a noção de pertencer a uma comunidade de fé. O cristianismo não é religião privada ou intelectual. A comunhão e o senso de pertencimento estão em nosso ser. Os mais antigos documentos da era cristã mostram que os primeiros seguidores de Jesus tinham essa noção de pertencer ao mesmo grupo a ponto de referência uns aos outros como integrantes de um só corpo. Em uma passagem bíblica, Jesus promete estar com os futuros cristãos não somente durante as orações e meditações individuais, mas aonde se reúne 2 ou 3 em meu nome. Quer dizer que Jesus, né? Jesus, hein, como se está vendo aí na palavra, Jesus, quando a gente fica em oração, pedindo algo para Ele, fazendo que as coisas venham acontecer, né? Quando as coisas estão difíceis, né? Ele está aí. Ele está aí. Quando está com 2 ou 3 pessoas reunidas ao nome dele, pode ter certeza que ele vai dar a resposta. Ele é o único Salvador, protetor, mediador, galardoador, tudo para nós. É o rei, nosso rei. Não há outro. Por fim, a noção de pertencimento é intrínseca ao significado de ser cristão, porque os cristãos acreditam pertencer não apenas ao outro, como também todos eles a Deus. Então, você viu que a primeira parte, né, como fala aqui no livro, né, pertencer a isso, né? Pertencer a isso, pertencer a gente poder fazer parte dessa era, porque Deus, Jesus, como falou na Bíblia, aqui no texto, e quando Jesus se reunia quando se reúne 2 em 3 em o nome dele, aí, meu filho, aí pertence a ele, não pertence mais a ninguém. Claro que a gente tem que orar, tem que perseverar, mas se a gente orar, né, orar, clamar, pedir algo a ele, com certeza ele vai dar, entendeu? Como pertencimento da palavra dele, como merecimento, porque, na falar a verdade, a gente não merecemos por nossas misericórdias, nossas falhas, nossos entendimentos, né? Nós não merecemos isso. A outra parte é falando sobre crer, né? O que é crer para você? Vamos lá falar sobre aqui, né? Crer. Crer é a segunda característica essencial do que significa ser cristão, tá vendo? Ela se manifesta dentro da comunidade que se forma em função do senso de pertencimento. Os membros dessa comunidade assumem e com o tempo passam a viver de acordo com um sistema de crenças e uma estrutura de fé baseado no papel central de Jesus. Como ponto de encontro entre Deus e a humanidade, o responsável pela restauração de um relacionamento antes destruído, essas crenças são expressadas e enfatizadas de diferentes maneiras pelas diversas comunidades. Às vezes essas diferenças são grandes e a ponto de romper os vínculos de pertencimento sobre os quais nasceram, né,
e desenvolve, levando a cisne ou mesmo a guerra de caráter religioso. Tais divisões e conflitos históricos, pela própria natureza, corroeram as crenças que se propunham a defender. Não obstante, como veremos ainda, subsistente as crenças fundamentais das quais quase todas as comunidades cristãs têm dado testemunho ao longo da história. Então, crer é a gente poder acreditar, né? É a gente, como diz aqui, crer é a segunda característica essencial do que significa ser cristão. Ela se manifesta dentro da comunidade, que se forma em função do senso de pertencimento. Então, como a gente falou sobre pertencimento, crer se junta a isso, ao pertencer a ele. Se você pertence a ele, claro que você vai crer nas promessas dele. Não há como você pertencer e não crer, porque isso não combina com a palavra. Isso não combina com o que você está lendo ou então está manifestando a sua fé. O terceiro, que significa agir, agir, como fala aqui, agir no que significa ser cristão é no comportamento. Todo cristão, quando chega na igreja, aquela coisa toda, aqui é falando sobre o agir, gente. Todo cristão, ele parece que não se comporta da maneira que deve se comportar quando entra na casa do Senhor, ou então quando está em qualquer lugar no momento. Então, o comportamento é tudo, sabia? O comportamento é uma proeza de Deus, É uma proeza, porque o comportamento é você... É a identidade do cristão, é o comportamento. Por quê? Porque o comportamento faz com que você seja uma pessoa muito intelectual, muito diferente das outras, Quando você vê um cristão se comportado com as atitudes diferentes, até ao falar, pode compreender que essa pessoa ela tem o comportamento de Cristo na vida dela. Em seu cerne, o cristianismo nutre a noção que o comportamento humano é relevante e o peso de suas implicações é eterno. Aquilo que fazemos é tanto consequência quanto causa do que somos. Os cristãos acreditam ser possível escolher entre o bem e o mal, e que, a última instância, o critério norteador dessas escolhas deve ser o amor. Não se trata aqui de dizer que os cristãos são unânimes a respeito do que se constitui o modo agir pautado pelo amor, ou sobre até um ponto um comportamento distinto, ou a vida em santidade. Pode ser considerada elemento essencial ou qualitativo para ser cristão. No entanto, todos hão de concordar que a fé cristã jamais poderia ser agida com indiferença em relação à maneira pela qual vivemos de fato. Então, gente, esse foi o primeiro capítulo do que significa ser cristão, A segunda parte a gente vai falar no próximo vídeo, que significa amor, o conceito-chave, tá bom? Que Deus abençoe aí, se inscreva no meu canal, se vocês gostaram do vídeo, dessa primeira parte aí bacana, comentem aí, tá bom? Até mais.